Seja bem-vindo à 105ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, irei resolver esse exercício que pede o seguinte: calcule o limite da tangente de 2x sobre 5x quando x tende a zero. Mas, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, observe. Se eu substituo na variável x o valor qual o limite dela está tendendo, que é zero, eu terei tangente de 2 vezes 0 sobre 5 vezes 0. 2 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. Observe, ao chegar aqui, fica claro que eu tenho o quê? Uma indeterminação. Por quê? Eu não preciso nem saber qual é o valor da tangente de 0. Basta observar que eu zerei o denominador dessa fração. Se eu zerei o denominador dessa fração, isso quer dizer o quê? Que eu já estou em uma indeterminação. Portanto, eu vou ter que sair da indeterminação e para isso eu vou começar reescrevendo aqui esse limite, separando aqui alguns componentes. Então vou colocar limite da tangente de 2x sobre 5x quando x tende a zero vai ser igual ao limite de 1/5 vezes a tangente de 2x sobre x quando x tende a zero. A próxima etapa será aplicar essa propriedade operatória de limites, que diz o seguinte: o limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Logo, eu tenho que o limite de 1/5 vezes a tangente de 2x sobre x quando x tende a zero vai ser igual a 1/5 vezes o limite da tangente de 2x sobre x quando x tende a zero. Prosseguindo, novamente vou reescrever esse limite, só que dessa vez nesse seguinte produto: 1/5 vezes limite de 1 vezes a tangente de 2x sobre x quando x tende a zero. Depois eu vou substituir esse 1 por algo que é equivalente, por uma divisão que é equivalente, que vai ser o quê? 2 meios, ou 2 sobre 2. Por quê? 2 por 2, 1. 1 vezes a tangente de 2x sobre x dá tangente de 2x sobre x. Então eu estou reescrevendo o limite de uma forma que é equivalente. Prosseguindo, vou ter então que 1/5 vezes limite de 2 sobre 2 vezes a tangente de 2x sobre x quando x tende a zero. Próxima etapa, vou aplicar distributivo, então terei 1/5 vezes o limite de 2 vezes a tangente de 2x sobre 2x quando x tende a zero. Vou destacar esse 2 que está multiplicando a tangente de 2x aqui no numerador dessa fração, então vou ter 1/5 vezes o limite de 2 vezes a tangente de 2x sobre 2x quando x tende a zero. Chegando aqui, novamente, vou aplicar essa propriedade, que diz que o limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. E eu vou ter, então, que 1/5 vezes o limite de 2 vezes a tangente de 2x sobre 2x quando x tende a zero vai ser igual a 1/5 vezes 2 vezes o limite da tangente de 2x sobre 2x quando x tende a zero. 2 vezes 1/5 dá 2/5. Logo, 2/5 vezes o limite da tangente de 2x sobre 2x quando x tende a zero. Próxima etapa, vou aplicar a propriedade da mudança de variável. Eu vou chamar 2x de u. Observe, você pode utilizar aqui qualquer letra ou símbolo para realizar a mudança de variável. Aqui eu vou usar a letra u, então tenho u igual a 2x. Então, limite de u quando x tende a zero vai ser igual ao limite de 2x quando x tende a zero. Isso vai ser igual a 2 vezes 0, que vai dar 0. Por quê? Porque aqui, ó, substituindo a variável, o valor qual o limite dela estava tendendo. Como essa função aqui é uma função que é contida no valor qual o limite da variável está tendendo, vai substituir na variável x o valor qual o limite dela está tendendo para ter o resultado do limite. E com isso, poder realizar a mudança de variável. Então, tem o quê? 2/5 vezes o limite da tangente de 2x sobre 2x quando x tende a zero vai ser igual a 2/5 vezes o limite da tangente de u sobre u quando u tende a zero. Porque eu descobri aqui, ó, que u tende a zero. Próxima etapa, vou lembrar que tangente de um ângulo qualquer é igual ao seno desse ângulo ou desse arco sobre o cosseno desse arco. Logo, tangente de u é igual ao quê? Seno de u sobre cosseno de u. Então, vou ter 2/5 vezes o limite de seno de u sobre cosseno de u sobre u quando u tende a zero. Depois, vou reescrever esse u na forma de uma fração, que é o quê? U sobre 1. Próxima etapa, vou aplicar a propriedade de divisão com fração, que diz o quê? Quando eu tenho uma fração dividindo um valor, seja esse valor uma fração ou não, o que ocorre com a fração que está dividindo o valor? Ela passa para cima, invertido e multiplicando, ou seja, o numerador da fração vira denominador, o denominador vira numerador, e ela passa a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Então, ficar com 2/5 vezes o limite de seno de u sobre cosseno de u vezes 1 sobre u.
quando U tende a zero. Prosseguindo, vou reescrever esse produto aqui da seguinte forma. Vou aqui simplesmente mudar aqui a posição dos termos e vou ter o quê? 2/5 vezes o limite de seno de U sobre U vezes 1 sobre cosseno de U, quando U tende a zero. Observe, essa configuração é a mesma que essa aqui. Eu só coloquei o quê? O U embaixo do seno de U e o cosseno de U embaixo do 1. É a mesma coisa. Agora, próxima etapa. Vou aplicar a propriedade operatória de limites, que diz o quê? Que o limite de um produto é igual ao produto dos mesmos fatores. Logo, eu tenho que 2/5 vezes o limite de seno de U sobre U vezes 1 sobre cosseno de U quando U tende a zero vai ser igual ao quê? A 2/5 vezes o limite de seno de U sobre U quando U tende a zero vezes o limite de 1 sobre cosseno de U quando U tende a zero. Próxima etapa é lembrar que o limite de trigonométrico fundamental estabelece que limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Observe, aqui eu tenho a mesma configuração, a limite de seno de U sobre U quando U tende a zero. Isso aqui, portanto, também vale 1, porque a única coisa que muda aqui é a letra da variável. Logo, eu tenho que 2/5 vezes limite de seno de U sobre U quando U tende a zero, vezes limite de 1 sobre cosseno de U quando U tende a zero, vai ser igual ao quê? A 2/5 vezes 1 vezes 1 sobre cosseno de zero. Por quê? Aqui nesse limite, eu não tenho mais uma indeterminação. Então, eu posso substituir na variável U o valor qual o limite da variável U está tendendo, que é zero. Então, ficar com 1 sobre cosseno de zero. Agora, qual é o valor do cosseno de zero? Simples. Se você se lembrar do ciclo trigonométrico e das aulas de trigonometria, você deve estar atento que o valor do cosseno de um arco é igual ao valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Então, se eu quero saber qual é o valor do cosseno de zero, basta vir aqui onde está o arco de 0 graus e me perguntar qual é o valor de x no ponto onde está localizado o arco de 0 graus. Bom, o valor de x neste ponto é 1. Então, o cosseno de zero vai ser igual a 1. Portanto, eu terei 2/5 vezes 1 vezes 1 sobre 1. 1 sobre 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2/5 vezes 1, 2/5. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.